Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais um ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudar mais uma vez os meus irmãos sacerdotes, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, cerimoniários, coroinhas. Saudar cada um de vocês que está aqui nesta manhã, celebrando esta Eucaristia, que nós possamos participar bem, tirarmos lições para a nossa vida da Palavra de Deus que quer nos alimentar nesta manhã. E depois, quando nós iremos receber verdadeiramente ali a Eucaristia, corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos encontramos para a celebração desta Eucaristia, a primeira atitude nossa deve ser de gratidão para com Deus. Porque a Eucaristia é a oração mais perfeita que existe sobre a terra. A missa é a oração por excelência. Então, quando nós meditamos a palavra, nós também devemos louvar, agradecer, bendizer, toda a nossa gratidão voltada para com Deus. Porque nós olhamos que é um Deus que nos ama e que quer verdadeiramente nos salvar. E é um Deus que não quer perder nenhum de nós. É um Deus insistente, é um Deus que quer chamar a cada um de nós para segui-lo com fidelidade, com amor, com perseverança. E nós escutamos na primeira leitura que o Senhor manda assinalar cada um com a cruz. E quando fosse destruído todos aqueles ali, que aqueles que estivessem marcados com a cruz não fossem tocados. Então aqui nós lembramos que todos nós fomos marcados. Todos nós, quando batizados, nós fomos marcados como propriedade de Deus. E ninguém mais deve tocar. E ninguém mais deve ir contra esta vida que Deus nos dá a cada dia, através do batismo que nos faz filhos e filhas dele. Então hoje, quando nós olhamos para a nossa vida, neste santuário de Nossa Senhora da Abadia, nós precisamos de nos questionarmos: como eu estou vivendo de fato o meu batismo? Eu fui assinalado também
com a cruz. Quando nós nos aproximamos do sacramento do batismo, o primeiro sinal é a cruz. O primeiro sinal que nós fazemos é o sinal da cruz. Então, por isso que é importante a gente se sentir, de fato, filhos e filhas de Deus. E é importante também a gente valorizar esse ser filho e filha de Deus. Porque foi com amor que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos faz filhos dele, filhos adotivos dele, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é importante a gente poder valorizar de fato os sacramentos na nossa vida e de modo muito especial o nosso batismo. Então, quando nós nos encontramos nesta manhã, qual o testemunho que você dá de ser marcado por Deus? Qual o testemunho que você está deixando diante deste grande amor, desta grande graça que Deus nos dá de sermos chamados filhos dele? Então, por isso que quando nós olhamos para esta primeira leitura, nós deveríamos nos sentir orgulhosos. Não com orgulho porque nós somos melhores do que os outros. Não, porque nós aderimos verdadeiramente esse ser de Deus, esse ser do Senhor. Então nós olhamos e vemos quanta grandeza nós temos desse Deus na nossa vida. E por isso que eu digo que a minha vida deve ser um grande louvor a Deus, apesar da minha natureza, que tem tudo aquilo que são as rebeldias, mas eu devo me orgulhar de ser filho de Deus, e valorizar, e testemunhar, e falar da grandeza que é de ser filho e filha de Deus, porque às vezes nós quase não falamos disso, nós quase não testemunhamos aquilo que nós estamos fazendo como filhos e filhas de Deus, isto é, se eu estou vivendo verdadeiramente o meu batismo, o ser filho e filha de Deus, com certeza eu terei algo positivo para dizer. Então nós demos esta incumbência. Nós fomos salvos, nós somos intocáveis pelo mal, porque nós somos propriedade de Deus. Então eu gosto sempre de dizer que quando nós somos batizados, nós somos carimbados com um selo indelével, propriedade de Deus. E nós não podemos ser mais propriedade de mais ninguém e de mais nada. Então a gente precisa de tomar consciência desta marca que nós recebemos, desta marca que vai ser um alto preço pago, o preço de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fomos comprados por um alto preço, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos especiais, nós somos de fato amados por esse Deus. E às vezes nós resistimos a esse amor, porque às vezes nós não queremos nos comprometer, nós não queremos ter uma responsabilidade. E aí nós às vezes achamos que não somos amados por Deus. Por quê? Porque a gente não vive bem aquilo que nós recebemos ou aquilo que Deus nos pede. Então hoje, amados irmãos e irmãs, queridos romeiros, a gente precisa de sentir orgulhosos, porque Deus olha por cada um de nós. Então, saindo daqui, voltando para as nossas casas, as nossas comunidades, devemos pensar: eu carrego uma grande graça de Deus, que é de ser filho dele. Então,
procurar emendar-se de vida e viver verdadeiramente o seu batismo. Claro que quando a gente se coloca à disposição de Deus, quando a gente se coloca a caminho, acolhe o projeto de Deus, a gente vai encontrar os desafios. E às vezes os desafios são esses que nós ouvimos no Evangelho, né? Nós encontramos os irmãos que às vezes têm uma rebeldia que não trabalha esta rebeldia e que às vezes pode ser até pedra no nosso sapato. Mas é interessante como Jesus vai dar um itinerário por onde nós devemos ajudar esses nossos irmãos e irmãs. Seja nas nossas comunidades, seja nas nossas famílias, nas nossas diversas pastorais, nós temos essa dificuldade de lidar com o outro, que às vezes tem a sua opinião, às vezes tem o seu modo de agir, mas é interessante que Jesus fala aos seus discípulos que não se deve desanimar. Portanto, meu irmão e minha irmã, você como batizado que está aqui, nunca desanime do seu irmão que talvez tenha a dificuldade na caminhada, mas pelo contrário, ajude-o. E aí nós vemos, né, o itinerário que vai terminar lá na comunidade, né? Jesus vai dizer assim, né? Entregue então a igreja. Lá na igreja temos a nossa comunidade. Por que que fala da igreja? Comunhão, para que nós juntos possamos crescer, caminhar, nos converter, mudar de vida, deixar aquelas rebeldias de lado para abraçar verdadeiramente este caminho que nós devemos trilhar junto de Deus, junto de nosso Senhor Jesus Cristo, com os nossos irmãos e irmãs. Então ninguém vai, né? A gente sabe que a salvação ela é individual, mas nós podemos ajudar uns aos outros a caminhar, a encontrar também com Deus e viver verdadeiramente o projeto de Deus. Então não vamos desanimar em meio aos desafios que porventura surja na nossa comunidade, na nossa pastoral, na nossa família. Vamos dar uma oportunidade. A oportunidade é essa que Jesus dá a cada um de nós. A oportunidade que Jesus vem para mostrar que esse Deus que é Pai, Ele que mostra para nós a misericórdia, o amor e a bondade através de nosso Senhor Jesus Cristo. Gosto sempre de lembrar disso. O Papa Francisco, no ano da misericórdia, ele vai nos lembrar que Jesus é o rosto amoroso e misericordioso do Pai. Então, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, devemos trazer os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como discípulos dele, não podemos ter outro sentimento que não seja o sentimento que Jesus demonstra com todas as pessoas que se achegam a Ele, que não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Portanto, nós devemos olhar para isso. E se nós ainda não conseguirmos, a gente deve não desanimar na nossa caminhada. Às vezes eu sou difícil, às vezes o meu irmão é difícil, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que ter sempre esse desejo. Eu sempre gosto de dizer isso, que se Deus nos encontrar tentando ser melhor, tentando acolher o seu projeto, tentando viver verdadeiramente a sua proposta, aí está o nosso mérito. Agora, se eu desanimo, não vale a pena lutar,
não vale a pena mais rezar, não vale a pena mais confessar, não vale a pena mais vir à missa, não vale a pena mais comungar, não vale a pena mais usar de compaixão, não vale a pena usar de misericórdia, nós não teremos recompensa. Então, a proposta hoje, como filhos e filhas de Deus, para a gente sempre caminhar com o outro, que às vezes é difícil, mas dá sempre uma oportunidade para que ele possa mudar. Então, que nós possamos acolher verdadeiramente essa proposta de Deus. E a gente precisa de permanecer animados. Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos também de nos silenciar. Tem um ditado que diz assim: uma pedra atirada, uma palavra dita, não se volta mais atrás. Então, em muitos momentos, a gente precisa de silenciar diante dos desafios, diante daquilo que talvez seja o meu irmão, a minha irmã, porque a gente precisa que nesse silêncio, não um silêncio de omissão, um silêncio de fechar em si, mas um silêncio que possa nos levar a uma interiorização com Deus, para que a gente possa ter atitudes e palavras certas. Então, que nós possamos ouvir bem aquilo que é a voz de Deus ao meu ouvido, ao meu coração, para poder dirigir, para poder viver verdadeiramente os desafios que porventura possa existir na nossa vida. Hoje nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe. Não poderia deixar de falar, porque primeiro que é um frade menor franciscano conventual, e depois é o patrono da minha província, de São Maximiliano Maria Kolbe, que neste ano celebra 50 anos da nossa existência no Brasil, de modo especial no Centro-Oeste. Claro que agora nós já estamos por várias regiões, mas onde nós iniciamos, na nossa diocese de Uruaçu, lá na nossa paróquia, primeiramente, se eu não estou enganado, em Campinorte, depois foi para a paróquia de São Sebastião, e por fim, aqui no Santuário São José, em Niquelândia. Nós temos 47 anos de existência nesta diocese de Uruaçu. E neste santuário nós também, por muitos e muitos anos, ficamos aqui junto com os romeiros de Nossa Senhora da Abadia, dando assistência espiritual, proclamando verdadeiramente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Maximiliano é este grande homem que teve lá, o seu desejo de servir verdadeiramente a Deus. E serviu tanto a Deus como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos lembrar da primeira carta de São João. Nisto temos conhecido o amor. Cristo deu a vida por nós. Por isso nós outros também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. São Maximiliano, quando era pequeno, era muito peralta. E a mãe perguntou para ele, antes de se tornar religioso, o nome dele era Raimundo. E a mãe perguntou para ele, Raimundinho, Raimundinho, o que será de você? E ele disse, serei um grande santo. E de fato, é um grande santo. É um grande santo que viveu verdadeiramente o discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. No campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, ele deu a vida por um pai de família. E ali ele morreu naquele campo de concentração, entregando verdadeiramente a sua vida a exemplo de Jesus Cristo. Foi um homem que quando São João Paulo II o canonizou, disse, é o nosso santo dos tempos difíceis. E São João Paulo II ainda colocou ele também como patrono da família, porque foi aquele que entregou a sua vida
por um pai de família que tinha seus filhos pequenos, que ainda precisaria de atenção, de carinho, e ele diz: eu sou um sacerdote, e ele é um pai de família. Então eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida em troca da vida dele. Foi assim que nosso Senhor fez. E aí nós vemos que São Maximiliano, quando pequeno, a Virgem Maria aparece a ele e diz: eu tenho 2 coroas, uma branca e uma vermelha. A branca significa a santidade e a vermelha o martírio. Qual delas você vai querer? E ele responde à Virgem Maria: as 2. Então São Maximiliano morre entregando a sua vida ao exemplo de Jesus Cristo. E depois se torna santo, como exemplo daquele que viveu bem o seu batismo, que se entregou verdadeiramente a nosso Senhor por amor ao próximo. Então hoje, quando nós nos reunimos para celebrar esta festa de São Maximiliano, eu gosto sempre de dizer lá na minha paróquia, os meus paroquianos que estão por aí, que São Francisco dizia assim: que mérito eu vou ter de ficar contando a história dos santos? Nenhum. Eu vou ter mérito se eu buscar viver o exemplo que eles nos deixam. Então, amados irmãos e irmãs, estando aqui nesta manhã, é uma outra pergunta que eu faço a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Qual é a disposição que eu tenho de morrer pelo meu próximo? Qual é a disposição que você tem de entregar a sua vida pelo seu próximo? A gente sabe que São Maximiliano entregou a vida, foi morto lá no campo de concentração, resgatou aquela família, aquele pai de família que ia morrer, e ele morreu no lugar desse pai de família. Mas hoje, existem muitas pessoas também que morrem no lugar dos outros. Mas também a gente precisa de perguntar assim, não é somente a morte física, não. Às vezes nós temos que nos morrer muito da nossa vontade para entrar em conformidade com a vontade de Deus, pelo bem do meu próximo. São Maximiliano vai dizer que a minha vontade, diante da vontade de Deus, a minha vontade é um vezinho minúsculo. E a vontade de Deus é um V maiúsculo, porque a vontade de Deus deve prevalecer sobre a minha vontade. A minha vontade deve ser a mais pequena, sendo que a vontade de Deus deve prevalecer. Então, amados irmãos e irmãs, a vontade de Deus é para que nós sejamos pessoas felizes e realizadas. E nós estamos aqui, porque São Maximiliano, o grande devoto da Imaculada, o grande devoto de Nossa Senhora, e aqui de modo muito especial Nossa Senhora da Abadia, que nós possamos também nos consumir a exemplo da Virgem Maria, que não mediu esforços para nos trazer o Salvador. Ela é a grande protagonista da história da salvação. Ela é a primeira, é aquela que dá o consentimento, é aquela que dá o sim. Então, a exemplo de São Maximiliano, a exemplo da Virgem Maria, nós devemos ser pessoas que, como discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, estejamos sempre dispostos a dar o nosso sim, renovar o nosso sim a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e aos nossos irmãos e irmãs. Uma frase também que São Maximiliano vai dizer: a força criativa é o amor. Então é o amor. Nós estamos reunidos aqui porque nós amamos primeiramente a Deus, nosso Senhor, a Virgem Maria. Então que nós possamos usar dessa força criativa para que nós a cheguemos mais próximo de Deus.
Então, que pela intercessão de Nossa Senhora da Abadia, do glorioso São José, de São Maximiliano, que nós celebramos neste dia, nós possamos cada dia revigorar as nossas forças e trabalharmos em prol do reino de Deus, ainda peregrinando nesta terra, num desejo de um dia fazer parte da Igreja triunfante, junto a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria e todos os santos.